Oi, eu sou a Marie, esse é meu canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas muito frequentes sobre o tarô. Bom, pra quem não sabe... eu estudo tarô já tem bastantinho tempo, assim... Acho que tem mais ou menos uns 5 anos, 4 anos por aí que eu estudo tarô. E eu também faço leituras para algumas pessoas quando elas pedem. E é uma área que eu me interesso muito, que eu gosto muito, que eu me identifico muito. E é uma área que também tem uma mística ao redor que é muito grande. E eu acho que por causa disso, às vezes as pessoas tendem a confundir algumas coisas, achar que o tarô é do mal, que o tarô, sei lá, sabe, umas paradas meio nada a ver. E hoje eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao tarô e que muito frequentemente elas vêm falar pra mim. Bom, pra começar, eu acho que é muito importante a gente esclarecer primeiro de tudo o que é o tarô. O tarô é um jogo de 78 cartas que tem essa capacidade de dar conselhos e falar um pouquinho sobre características humanas, sobre coisas que a gente passa na nossa vida e de alguma forma essas coisas às vezes se encaixam com o que a gente tá vivendo, com o que a gente está passando e assim as pessoas tendem a achar que o tarot tá prevendo o futuro, que ele tá tendo alguma mística muito grande. Por exemplo, será que tá... Não sei se vai estar focando, mas eu tenho esse baralho de tarô aqui. Esse é o Wild Unknown Tarot, que é americano, mas eu peguei ele porque era o que tava na mão aqui, mas tipo, existem vários tipos de baralhos de tarô. A estrutura e a organização dos baralhos de tarô geralmente vão ser sempre a mesma. Ou seja, sempre vai ser esse jogo de 78 cartas, que vai ser dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Aí assim, não importa se é o tarô de Marsella, o tarô do Rider-Waite, que é um dos mais famosos que tem, ou tipo esse aqui, que é um tarô com um viés um pouco mais artístico. Não sei se dá pra ver algumas cartas aqui. Ele é bem bonitinho. Não importa qual baralho de tarô que você vai comprar, se ele for um baralho de tarô mesmo e não um oráculo em geral. Se ele for tarô, ele sempre vai ter essa estrutura de 78 cartas. E arcanos maiores e menores. Quando a gente fala em arcanos maiores e menores, a gente tá falando sobre alguns arquétipos e alguns símbolos que estão representados nas cartas. Então, por exemplo, os arcanos maiores constituem 22 cartas e eles geralmente representam, assim, grandes arquétipos mesmo da humanidade. O tarô é como se ele fosse basicamente uma historinha, sabe como? Então ele começa a jornada pelo louco, que é a primeira carta do tarô e que tem o número 0, e vai até o mundo, que é a última carta e a carta, assim, que é da completude. Isso dos arcanos maiores, né? Aí, nos arcanos menores, a gente tem 4 naipes, que são os naipes que a gente conhece já do baralho, que são copas, paus, espadas e ouros. E cada naipe tem um significado próprio, cada naipe está associado a um elemento da natureza ou algum signo do zodíaco, algum planeta, alguma coisa assim. Mas nesse vídeo a gente não vai entrar nesse mérito ainda. E cada um tem suas próprias representatividades. Porém, eles ainda têm coisas em comum. Por exemplo, em qualquer um dos 4 naipes você sempre vai encontrar 14 cartas, que são as cartas de As a 10 e 4 cartas da corte, que são Pajem ou Valete, Cavaleiro, Rainha e Rei. Então, de uma maneira assim bem por cima, bem pincelada, bem básica mesmo, essa é a estrutura geral do tarô, e isso é um tarô. É um baralho que tem 78 cartas e que cada carta tem aí seus símbolos, seus significados. Aí tá, e pra que serve o tarô, né? Qual é a finalidade desse jogo? Bom, o tarô é uma ferramenta principalmente de autodescobrimento. Não é exatamente uma ferramenta para adivinhar o futuro, como algumas pessoas pensam, ou como, na verdade,
a crença geral diz, o tarô é realmente uma ferramenta de autodescobrimento, uma ferramenta de conselho e descoberta mesmo. Não tem outra palavra pra falar aqui. Então, esse é o objetivo. Quando você tem uma leitura de tarô, tudo que tá aparecendo ali é um reflexo de você mesmo, não tem nada, assim, sabe, tipo, fora do normal. Tudo que tá acontecendo ali no tarô é você mesmo que tá se projetando. Aí você pode perguntar, tá, mas tem como o tarô prever coisas futuras, falar sobre coisas futuras? E assim, tem. Mas por quê? Principalmente, por que que o tarô tem essa função, essa capacidade? Porque nós, seres humanos, somos seres que trabalham com padrões. Então, quando a gente começa alguma coisa na nossa vida, a gente geralmente tende a continuar fazendo aquela coisa até ser inevitável que ela acabe. Aí você fica tipo, que? Por exemplo, você tá num relacionamento com uma pessoa e esse relacionamento já tá dando sinais de que não tá indo muito bem. Então, sei lá, você tá saindo com um cara que você gosta, mas às vezes ele não responde suas mensagens, ele ignora quando você chama pra sair, responde com aquele famoso joinha. Coisas desse tipo, sabe? A pessoa se torna distante, se torna fria, e aí você fica, ai meu Deus do céu, eu preciso saber o que vai acontecer, eu vou perguntar pro tarô. O tarô vai lá e coloca uma carta, tipo, sei lá, o 5 de copas. O 5 de copas é uma carta que indica perda. E quando a gente fala dele num sentido amoroso, ele geralmente pode indicar um fim de relacionamento, por exemplo. Aí sai essa carta de fim de relacionamento e, sei lá, umas 2 semanas depois você e essa pessoa acabam. E aí você fala, nossa, meu Deus, que coisa louca, nossa. Só que assim, no fundo do seu coração, do fundo da sua alma, do seu peito, você já sabia que isso ia acontecer, não sabia? Você já sabia que de alguma forma as coisas não estavam indo bem, que as coisas não estavam sendo mais saudáveis ou gostosas ou bonitas, e você continuou nisso, né? Você insistiu nessa relação, nessa coisa aí que não tava te fazendo bem. Então, o desfecho foi exatamente aquilo que o tarot colocou. Mas não tanto porque ele tem essa capacidade incrível de prever o futuro e ser muito místico. Mas sim porque nós humanos, infelizmente, somos muito, muito teimosos. E, sabe, lendo tarot por tanto tempo e tendo lido pra tantas, tantas pessoas, isso foi o que eu descobri. Que as pessoas são teimosas e é por isso que elas se ferram. E é por isso que as coisas acontecem, é por isso que o tarot dá certo, porque nós somos teimosos, nós seguimos padrões de comportamento. Claro que nem sempre as previsões vão ser coisas ruins, né? Às vezes pode ser coisas muito, muito boas, assim. Então, isso também é um reflexo do que você tá fazendo, um reflexo da sua vida, de como você tá fazendo as suas escolhas. O tarot nunca vai falar pra você uma coisa que não é um reflexo de você mesmo, sabe? Sempre vai ter alguma coisinha ali, mesmo que a leitura pareça um pouco vaga, que tá falando sobre você e sobre mais ninguém. Outra coisa muito comum que as pessoas me perguntam é se o tarô é bom ou ruim. E é aí que entra toda essa questão se pra ler tarô você tem que seguir algum tipo de religião, algum tipo de seita, você tem que acreditar em determinadas coisas, você tem que fazer pacto, sei lá. E eu posso afirmar que não tem nada disso. O tarot carrega realmente um mistério, um misticismo ao redor dele, mas ele não é tão, assim, misterioso quanto as pessoas acham, sabe como? Sobre o tarot ser bom ou ruim, eu tenho uma resposta que talvez decepcione um pouco as pessoas. O tarot é bom? Não. Mas ele também não é ruim. O que eu quero dizer com isso? O tarô é uma ferramenta, ele é uma coisa neutra. Então, por exemplo, se pega lá uma faca é uma ferramenta, é uma parada neutra. Você pode usar uma faca para cortar seus legumes, a comida que você vai comer, sei lá, cortar uma corda, umas mato na floresta.
ou qualquer coisa assim, ou você pode usar a faca pra ferir e matar uma pessoa. E eu acho que com muitas coisas na vida é exatamente desse jeito. As coisas não são assim totalmente boas nem ruins, elas não são nenhuma dessas coisas, elas apenas são, né? Então, sobre essa questão, eu acho que o mais importante a se pensar é a forma como você utiliza o tarô. Se você utiliza de uma forma saudável, sem querer prejudicar ninguém, sem querer, sei lá, ganhar dinheiro de uma maneira falsa em cima de pessoas, ou então para fazer o mal para alguém, eu acho que o tarô não tem nada de ruim. Ele vai ser uma ferramenta para ajudar as pessoas no seu caminho de autodescobrimento, porque essa é a principal função do tarô. Já se você quiser fazer uma coisa ruim, a partir disso ele vai ser uma ferramenta ruim, né? E aí não tem muito o que fazer. Mas assim, se você não tem intenção de causar sofrimento ou lesar alguém de alguma forma através do tarô, tá tudo certo. Ainda sobre essa questão do porquê o tarô funciona, o Jung, o famoso Jung, ele chegou a estudar o tarô, tanto que eu tô lendo um livro que foi baseado no estudo dele sobre o tarô, que não foi um estudo muito longo, mas foi um estudo muito legal em que ele associou o tarô ao inconsciente coletivo. Eu vou pegar o livro aqui. O livro é esse aqui. Oi, reflexo. Deu pra ver, né? E é um livro muito legal. Eu ainda não tô nem na metade dele, então eu não posso falar muito. Só que... porque, olha, ele tem letras miúdas. Ele tem figuras, mas ele tem letras, tipo, bem miúdas, assim. Até dói um pouco o zóio pra ler. Nesse livro, a autora, assim, destrincha basicamente a teoria do Jung de que os símbolos estão muito associados com o nosso inconsciente, assim como os nossos sonhos, os nossos desejos. E o inconsciente coletivo seria essas coisas que estão presentes em toda a humanidade. Por exemplo, matar uma pessoa é errado. Isso é uma coisa que, sabe, qualquer cultura, basicamente, você sabe que é uma coisa errada, uma coisa que não se deve fazer. E isso é um exemplo do inconsciente coletivo. Essa explicação foi uma bosta, mas eu vou ler melhor e aí eu vou explicar melhor sobre isso em um próximo vídeo. Mas, de forma geral, basicamente esses símbolos são parte do todo, sabe? Desse inconsciente coletivo que tá presente em todos nós através, e é repassado, assim, através da cultura, da sociedade. E o tarô pega essa ideia que tá no inconsciente coletivo, transforma isso num símbolo e numa carta. E essa carta tá ali presente no baralho e você tira ela. Aí você pode perguntar, nossa, mas como que dá certo de eu tirar essa carta? É aí que entra uma parte que contradiz um pouco o que eu disse antes, mas que eu acho que tem um fundinho de verdade, talvez, que é essa conexão que todos nós temos entre nós mesmos, que seria o que Jung falou que se chama inconsciente coletivo, e também com algo até mesmo maior que nós, sabe? Que pode ser exatamente essa mente universal que ele cita, ou pode ser Deus, o universo, que nós estamos conectados com estrelas e com todo o universo, com a matéria e com a energia de forma geral, porque nós somos isso, nós somos matéria e energia, assim como todo o universo é. E eu acho que nesse sentido, sem querer, sei lá, ser um hippie, se eu for também, o problema é meu, mas nesse sentido, eu acho que isso é muito verdadeiro. Não precisa ser místico ou religioso ou um cientista para saber que nós somos parte de um todo maior. Nem que esse todo seja um universo aí que a gente conhece ou não conhece. E eu acho que é nesse sentido que as cartas se conectam com você, sabe?
depois que tem essa passagem pelo inconsciente coletivo, né, por essa mente universal que todos nós temos, que ultrapassa o indivíduo, são ideias e pensamentos que estão em toda a humanidade. Depois que ultrapassa isso, tem essa conexão maior que todos nós temos. E é nesse sentido, por causa dessas ligações, como se fosse, sei lá, um grande fio de internet entre todos nós, que a gente consegue ter essa relação entre o tarô e a nossa vida, sabe? Entre esses símbolos, esses arquétipos que você olha e você fala, tipo, nossa, o que é isso? E aí quando você vê o resultado, aquilo dá certo, aquilo bate com a sua realidade. Também não podemos negar e esquecer aquilo que eu falei antes sobre nós estarmos muito, assim, atrelados a padrões de comportamento que talvez também estejam muito associados ao próprio inconsciente coletivo. Bom, eu acho que isso encerra o vídeo. Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu anotei aqui mais ou menos o que eu tinha que falar e acho que eu passei por todos os tópicos que eu consegui me lembrar pra anotar ali. Se você tem mais alguma dúvida, se você quer saber sobre alguma coisa que eu não falei aqui, por favor, fala comigo, manda sua dúvida, sua sugestão. Se você quiser ter uma leitura de tarô só pra você, você pode conversar comigo no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, e aí a gente pode fazer essa leitura. Que mais? Eu também quero trazer leituras de tarô aqui pro YouTube. Atualmente eu faço as leituras pelo Instagram. Eu posto de, tipo, cada 15 dias, mais ou menos, uma sequência de cartas no Instagram para que as pessoas escolham. Mas eu acho que aqui no YouTube talvez seja mais legal pra conversar sobre algumas coisas, então eu pretendo trazer uma leitura mensal pro YouTube pra semana ou ocasiões especiais, assim, tipo ano novo, coisas assim. As leituras vão ser mais focadas no feed do Instagram. Então, se você quiser ver mais coisas sobre tarô, é só me seguir no Instagram. Eu também peço que se você gostou desse vídeo, se você tá gostando desse canal, que tem um vídeo por mês, pretendo mudar isso, eu quero trazer conteúdo mais frequentemente. Se você tá gostando do canal, dos conteúdos que eu tô abordando, por favor, se inscreva aqui. Olha, né, a blogueira. Mas se inscreva aqui, dê um joinha no vídeo. Por favor, compartilhe isso com outras pessoas, se você gostou, se você acha que o que eu falei faz algum sentido, se é uma coisa na qual você se interessa, por favor, compartilhe com pessoas que você acha que iriam gostar. E é isso. Nos vemos na próxima. Se você tem dicas, ideias de vídeo que eu deveria trazer para esse canal, por favor, sinta-se à vontade para comentar suas sugestões, eu ficaria muito feliz. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!